Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje eu vou te trazer as 5 maiores tendências para a sua carreira em 2025, segundo a Forbes. Fica aqui no vídeo, principalmente você que gosta de trabalhar com dados, quer entrar na área de dados, porque eu tenho boas notícias aqui para você, mas você tem que ficar muito atento também. Sem enrolação, então, a primeira tendência, a primeira habilidade que você precisa dominar em 2025 para não ficar para trás é a fluência em AI. Essa é uma tendência que a gente já sabia, já esperava que ia acontecer. Em 2024 não foi tão diferente, mas o que dizem aqui é que em 2025 ainda vai ser maior essa tal fluência. O que é a fluência em AI? Eu dividiria aqui em duas partes principais. Uma delas é você conseguir se comunicar de forma geral com uma AI. A IA mais conhecida, a mais utilizada no dia a dia é o ChatGPT. Conta até inclusive aí nos comentários quantas vezes por semana você utiliza o ChatGPT. E me conta também aí como é que foi sua experiência no que a gente chama de engenharia de prompt, que é o que falam aqui no artigo também, que é inclusive um tipo de função, até profissão que já existe, chamada engenharia de prompt, que é basicamente a pessoa que é responsável, é especialista em se comunicar com um ChatGPT, com alguma linguagem, com alguma AI, e ela consegue extrair melhores resultados, porque ela entende essa engenharia no dia a dia. O que acontece? Então essa é a primeira parte, você conseguir se comunicar. Deixa aí nos comentários como é que foi sua evolução, quando você usou a primeira vez, para você que é usuário aí de ChatGPT, por exemplo. Como é que foi a primeira vez? Porque assim, pelo menos no meu caso, eu mandei um texto bem genérico, então a resposta foi bem genérica também, e aí as coisas foram ficando melhores, a gente começa a entender melhor o que a gente tem que especificar num prompt, para ter o melhor resultado. E aí, tem muita gente que acaba achando que a AI não é tão útil assim, o ChatGPT aqui nesse caso, porque a pessoa não sabe, não conhece essa engenharia de prompt, não sabe explorar bem a ferramenta. Deixa aí nos comentários como é que é a sua experiência nesse sentido. Então a gente tem, por um lado, esse engenheiro de prompt, ou uma pessoa que realmente sabe ali utilizar no dia a dia, consegue absorver de melhor forma possível aquela AI, então assim, na maior parte dos casos aí que a gente vê no dia a dia, na área de dados ou até em outras áreas, é o ChatGPT disparado, e aí a pessoa consegue explorar aquilo da melhor forma possível e ela consegue adicionar muito mais valor para outras pessoas no time ou para ela mesma ali, consegue gerar muito mais eficiência na rotina dela. Esse é o primeiro caso, e o segundo caso é justamente uma aplicação mais específica, ou seja, a pessoa que está trabalhando na criação, no desenvolvimento de alguma AI ou na adaptação dela para aquela empresa. Então, existem hoje ferramentas de AI que podem ser adaptadas para um modelo específico, para uma indústria, para uma empresa específica. Inclusive, o ChatGPT, ele aceita, então, integração. Você consegue se conectar ali via API, criar um tipo de prompt que é específico para aquela empresa e gerar muito mais resultado, gerar muito mais eficiência e muito mais personalização para aquela empresa. E, obviamente, a pessoa que está trabalhando com isso é uma pessoa que entende daquilo de integração em geral, entende de AI também, e assim ela consegue trazer o melhor resultado. Então aqui são alguns exemplos, são duas frentes principais. Uma mais a pessoa que está utilizando ali, um usuário que entende bem de prompt, e um segundo caso, inclusive assim, o usuário que entende bem de prompt gera até uma profissão, dependendo da empresa que ele está. Existem hoje pessoas que são responsáveis por essa parte de prompt, principalmente para empresas que realmente necessitam da AI como core da empresa. E o segundo caso é o analista de dados, cientista de dados, alguém ou desenvolvedor que entende daquilo tão bem que ele é o responsável pela integração daquela ferramenta e ele consegue, via API, conectar aquilo com a própria empresa. Então, assim, são exemplos que a gente vê no dia a dia. Claro que existem várias outras funções, várias outras atividades relacionadas com AI, mas essa fluência de AI, a forma que eu vejo aqui são essas duas principais. E caso você não acredite em mim, dê uma olhada aqui nesse gráfico que mostra o valor total de toda a indústria relacionada a AI, o que aconteceu nela de 2020 até 2023 ali, 2024 a gente não fechou ainda, e a partir daí a gente tem um forecast do que tende a acontecer. E olha o crescimento, que impressionante, o que é estimado aqui. E se a gente reparar aqui esse gráfico, a gente percebe que de 2020 a 2023 a indústria dobrou praticamente, e a tendência é ela crescer bastante aqui, isso aqui é tudo em bilhões, então você consegue ter uma ideia. Inclusive, um desafio que existe em geral para qualquer indústria é como é que você gera retorno financeiro para essa indústria. Então, que a gente percebeu que várias indústrias aí, várias inovações não são capazes de gerar esse retorno financeiro. Inclusive, se a gente olha até o metaverso, tem muito desafio ali e tudo mais, mas a parte de AI, ela tem já um plano muito claro, não que não vá mudar, mas ela tem um plano muito claro e ela já consegue gerar um retorno financeiro.
Então a gente consegue até ver aqui como é que é o revenue dessas empresas e a projeção que a gente tem ao redor disso. Esse é um tema, inclusive, eu posso até trazer um vídeo dedicado a esse aqui no canal, porque tá tendo aí uma polêmica entre a indústria em si, e aí as venture capture, o pessoal que tá colocando dinheiro nessa indústria, que tá apostando em AI, e aí já são alguns anos aí que essas empresas estão colocando grana, estão tipo tirando foco total ali na empresa, entre isso e Wall Street. Ou seja, o que os investidores pensam sobre isso, principalmente porque esses investidores têm um foco muito grande nesse retorno financeiro. Pode ser uma tendência muito legal, você pode estar vendo uma coisa muito massa acontecendo aí, mas sempre há essa preocupação no investimento sobre qual que vai ser o retorno financeiro, como é que isso vai ficar no dia a dia das pessoas, no nível que as pessoas vão pagar por isso. A gente já até viu várias bolhas acontecendo no Wall Street, a gente pode falar sobre isso num outro vídeo, vamos voltar aqui pro assunto. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo dedicado ao que eu acho que vai acontecer nesse sentido. E a segunda habilidade é a de Digital Transformation Leadership, ou seja, uma liderança em transformação digital. Se a gente... Assim, são várias coisas aqui dentro, mas quando a gente para pensar em habilidade, é muito mais essa habilidade de não só a flexibilidade de estar aberto à inovação, mas também de conectar as coisas que estão acontecendo naquela indústria específica com o que pode acontecer, quais são assim as tendências dessa indústria e você ser responsável, em muitos casos, em trazer essa inovação para a indústria. Então, para isso, você tem que ter experiência. Para mim, acho que tem que ter essa flexibilidade toda, tem que ter a mente aberta para mudanças nesse sentido, mas também tem que ter experiência naquela indústria e também, assim, é até melhor se você tiver experiência em outras indústrias para conseguir prever meio que o que vai acontecer na sua indústria baseado em outras. Então para você que tem mais experiência no mercado, provavelmente você entendeu o que eu tô falando. Você sair de uma indústria e ir para outra, você percebe que essa nova talvez não tá tão avançada em alguns aspectos, você consegue trazer pontos ali interessantes da indústria que você tava para essa nova. Então algumas tendências que já estão acontecendo são AI, que eu acabei de falar sobre isso, Data Analytics, excelente notícia pra gente aqui do canal. A gente sabe que isso tem, tanto é que está conectado com a AI, então assim, isso tem sofrido uma influência gigantesca de tudo que está acontecendo ao redor da área de dados. Além disso, Cloud Computing, que também tem muito a ver com dados. 5G, então assim, 5G a gente sabe que assim, tem muita coisa para melhorar ainda, é uma tendência que assim, já começou a evoluir bastante, mas a gente sabe que tem muita coisa para evoluir. E computação quântica, cara, isso aqui é um dos assuntos mais legais, assim, a gente sabe que tá provavelmente bem longe, assim, de alcançar alguma coisa mais relevante, como a gente tem visto aí na parte de AI, mas, cara, tem muita coisa para evoluir aqui, e provavelmente, é o que também a Forbes tá estimando, é que a computação quântica vai trazer muita coisa aí já em 2025. Cara, tomara, então a gente vai ver muita evolução, e aí essa evolução vai forçar as empresas a terem que se adaptar a coisas novas. Então, basicamente, o profissional que tem essa habilidade de trazer essa inovação e consegue trazer, inclusive, assim, até o nome aqui é liderança, né? Consegue trazer essa liderança nessa transformação digital, vai ter muito mais chance de crescimento, de se destacar na carreira. E a terceira habilidade é a agilidade no aprendizado contínuo, que está conectada com toda essa parte de inovação. A pessoa tem que ter a capacidade de continuar aprendendo, continuar acompanhando o que está acontecendo aí no mercado e conseguir aprender de forma rápida. Então, já se foi aquele tempo que o profissional aprendia aquilo lá que aprendeu na faculdade, memorizou tudo e está preparado aí para a carreira nos próximos 10, 20, 30 anos. Isso já não existe. Talvez tenha para uma função ou outra aí bem específica, mas em geral, as coisas têm mudado de forma tão rápida que o profissional precisa de um acompanhamento aí, de um estudo contínuo. E inclusive aqui, nesse artigo mesmo aqui, ó, no outro do LinkedIn, eles estimam que plataformas como Coursera e essas plataformas online, que são focadas nisso, em cursos mais curtos, que você consegue atualizar alguma coisa que você já conhece, ou aprender uma ferramenta nova, aprender uma tendência nova, esse setor da educação está projetado a crescer em média 25,4% ao ano de 2025 até 2030. Então é um quarto de crescimento a cada ano de 2025 até 2030. Inclusive, assim, eu comento muito sobre isso aqui no canal, eu acabo recomendando até a formação pro pessoal que quer entrar na área de dados do Coursera, vou até deixar na descrição também, caso você se interesse. É uma formação que faz justamente o que eu tô comentando aqui. Não é para aquela pessoa que, cara, eu tenho que ter a cabeça mais fechada e quer fazer uma formação de 4, 5 anos naquela coisa específica e achar que tá pronto pro mercado para os próximos 30 anos.
essa formação é muito diferente disso. É uma formação aí que tem gente que conseguiu terminar em um mês e meio aqui no canal. Mas em média o pessoal faz em 3 meses, no máximo aí 6 meses se pegar pra valer. Ou seja, é uma formação mais curta, direto ao ponto, e você consegue já aplicar o que você aprende no dia a dia. Esse é só um dos exemplos aí das várias formações que já existem. Existe formação de tudo que você imaginar. Só de plataforma, cara, você tem uma porrada. Você tem Coursera, UDX, Udemy, Hotmart, tem várias plataformas, formação pra tudo que você imaginar aí. E aí, entrando na quarta habilidade, quarta tendência, é justamente a divisão estratégica e solução de problemas complexos. Então, assim, sabendo que as indústrias, tudo aí vai evoluir muito rapidamente com as tendências de tecnologia que estão acontecendo, com as inovações, novos problemas aparecem. Então, assim, você acaba resolvendo problemas anteriores com a inovação, mas, cara, as empresas sempre vão ter problemas novos para serem resolvidos. Então, a pessoa que tem a capacidade de ter a visão estratégica de pensar, cara, a gente tá com esse problema. Como que a gente vai alocar os recursos dessa empresa para resolver esse tipo de problema que é mais complexo? Essa pessoa vai ter muito mais chance de crescimento na carreira. Que é a pessoa que está justamente resolvendo uma coisa que vai trazer mais equilíbrio para a indústria, eficiência e, consequentemente, a empresa vai gerar mais dinheiro e a empresa só pensa em dinheiro. Ela quer contratar o cara que está resolvendo esse tipo de problema. Então, assim, se você já tem esse perfil de resolver problemas, é o que eu comento aqui no canal, assim, é uma das coisas mais importantes que um analista, cientista de dados tem que ter, é a mentalidade de, cara, a cada análise que você faz, a cada gráfico que você faz, o que você está resolvendo? Qual que é a proposta? Qual que é o valor que você está adicionando para aquela empresa ou para aquele cliente seu? Então, se questione o tempo todo, porque eu sei que é muito fácil para a gente que gosta da área acabar ficando perdido aí no que a gente está fazendo. A gente começa uma análise, começa a ficar empolgado ali na própria análise e acaba se esquecendo do que a gente está tentando realmente resolver. E eu acredito que praticamente todo mundo da área de dados tem essa tendência aí de se perder numa análise ou outra, porque a gente gosta da área, a gente acaba se perdendo. Até mesmo por isso que a gente tem que se policiar para voltar para o tema principal, a fazer o projeto que a gente se propôs a fazer e resolver o problema que está ali na nossa cara e às vezes a gente esquece dele. Então, assim, considerando que toda essa tendência de mudança aí e tudo, a tendência é que os problemas fiquem mais complexos também. Imaginei que a gente tem inteligência artificial para resolver os problemas que a gente tinha, só que isso acaba contribuindo também para que novos problemas mais complexos apareçam, porque a inteligência artificial não está resolvendo eles, você vai precisar da sua cabeça aí para resolver. Então, assim, a sua capacidade de resolver problemas, ela tem que evoluir, assim, mais ainda, caso você já tenha, assim, você já sinta que, cara, eu tenho a habilidade de resolver problemas, você tem que evoluir mais ainda. E aí, evoluir também significa utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Utilize, aproveite que a inteligência artificial está evoluindo, utilize a seu favor que você vai ter uma capacidade ainda maior de resolver problemas. E a quinta e última habilidade é a de inteligência emocional. Então, assim, o mundo está mudando, as pessoas estão criando uma tendência aí de se conectarem cada vez menos em vários sentidos, desde home office a realmente não precisarem se comunicar tanto, porque elas estão resolvendo algumas coisas ali utilizando a inteligência artificial, tecnologia e tudo mais. Então as pessoas estão se conectando cada vez menos. E isso abre uma porta de oportunidade para as pessoas que dominam essa área, porque tanto as empresas quanto as pessoas em geral precisam desse tipo de conexão, precisam de inteligência emocional, precisam trabalhar em equipe. Então a pessoa que consegue ter inteligência emocional, entender como é que as outras pessoas funcionam e conectar tudo isso, ela tem uma chance maior ainda de alcançar sucesso. Então a gente já tem, inclusive, hoje já é possível ver isso, aquela pessoa que não entende nada do lado técnico, não entende nada às vezes do que ela está fazendo, mas por ter inteligência emocional, ela consegue conectar as coisas de uma forma única ali naquela empresa e faz a coisa... Muito CEO é desse jeito, e traz muito resultado porque tem uma inteligência emocional e assim, às vezes o carisma também conectado, e aí a pessoa consegue trazer um resultado ali que, assim, outras pessoas super técnicas não conseguiriam da mesma forma. Então, assim, fica essa dica, se é um assunto que não te interessa muito, cara, independente do que você faz hoje, eu te recomendo, vou deixar alguns links na descrição de livros que eu recomendo. Dá uma olhada, tem uma lista de livros aí, tem livros técnicos, tem livros não técnicos, tem livros relacionados com inteligência artificial. Inclusive tem o Rápido e Devagar, que é um livro que me ajudou muito a pensar de uma forma mais eficiente em determinadas situações. Acho que nesse tema aqui é um dos principais aí que eu recomendo, mas vou deixar uma lista de livros aí para que você possa dar uma olhada. Falando em livro também,
Já comprou o seu? Cara, isso aqui tá super atualizado com as tendências de 2025 e por muito tempo também. Porque esse livro não tá focado em uma ferramenta específica que o pessoal tá utilizando no ano tal. Cara, isso aqui tá focado na base. Em você construir uma base na sua cabeça, na sua linha aí de crescimento na carreira, e com essa base, cara, você consegue chegar em qualquer lugar da área. Então, assim, eu realmente recomendo para você que tá perdido, tá pensando em entrar na área, já meio que entrou, caiu de paraquedas, mas não sabe por onde ir. Eu realmente, não é só porque eu escrevi, eu realmente te recomendo esse livro, porque ele vai te ajudar a ter uma linha de raciocínio aí, uma base muito mais profunda, vai entender como é que funciona a área, para que as coisas funcionam daquela forma, e isso vai te ajudar a tomar os próximos passos em 2025 e por muito mais tempo também. É isso aí, galera. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Concorda, discorda? Tem alguma habilidade que faltou aí? Deixa nos comentários que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.